Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Olha a gente chegando aqui mais uma terça-feira e hoje nós vamos conversar com duas pessoas muito especiais. Nós vamos falar sobre educação, é direito de todos e para todos. Não saia daí não, porque hoje nosso programa está para lá de especial. Muito bem, cá estamos chegando mais uma semana agora em definitivo. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Eita, gente, já é dia 5 de maio e cá estamos chegando mais uma vez, hein? E aí, meus amiguinhos, como vocês têm passado? Como foi o final de semana? Bem? Gente, hoje nós vamos correr porque, que nem eu falei já ali antes da nossa introdução, nós vamos conversar com duas pessoas muito especiais. Uma delas é a doutora Cláudia Vilela, psicóloga, e a outra professora, a minha amiga Soraya Nunes, que é psicodagoga. Acho que falei certo, vocês vão ver aí no vídeo aí que elas também me corrigiram. Mas antes de entrar para a matéria da semana, claro que eu não poderia deixar de... Surgiu hoje, né? Ontem, na verdade, saiu já no site da UOL essa notícia que o presidente Lula, nesta próxima quinta-feira agora, estará se encontrando com o Homem Laranja. Eita, rapaz, mas isso durante a semana nós vamos buscar mais informações para que na sexta-feira, quem sabe a gente não traga algumas notícias já desse encontro aí. Beleza? Mas sem mais demoras, estrala o chicote aí e vamos para a matéria da semana. Muito bem, meus amigos internautas, que nem eu falei aí do estúdio aí para vocês, cá estou aqui ó, no meio de duas profissionais. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Se eu sair daqui hoje diretamente para casa, eu tô safo. Ou se não, vocês me visitam aí alguma clínicas por aí, que lá vai estar Joe. Estou hoje aqui com a nossa amiga Cláudia Vilela, psicóloga, Soraya Nunes, professora, psicopedagoga. Psicopedagoga, isso, olha, até enrola a língua, gente. Que isso, pô! Ai, que burro, dá zero pra ele. É muito... Pedagoga. Vamos assim, ó, igual a professora faz, não é? Pedagoga. É isso aí que ela falou, gente. Gente, é assim, ó. Que nem eu falo para vocês, nosso programa é sempre uma bagunça, nós falamos sobre política, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a educação para as crianças aí que tem autismo, TDAH, até mesmo nós adultos aí que muitas vezes a gente pode ter e não sabe, né? Eu tenho as minhas leves desconfianças, hoje acho que eu vou conseguir sair com um diagnóstico daqui. Quem sabe, né? Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso humilde programa. Nos apresente aí, se apresente aqui para o nosso público. Sim, meu nome é Cláudia, sou psicóloga formada há 20 anos. Trabalho, né, com análise, né, no consultório, na clínica. Também trabalho com saúde mental e tenho uma parceria junto com a Soraya na observação com as crianças. Então, meu foco, na verdade, é clínica, tá? E a minha formação é dentro da psicanálise, tá? Na sistêmica familiar e na saúde mental. Então, são esses três viés. Esses três viés. Vocês estão vendo, porque hoje é capaz de eu não sair daqui andando com o meu veículo. Sair já direto com a ambulância. Soraya, nossa amiga, né, Sor? Por favor, se apresente agora aqui ao nosso público. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Soraya Nunes. Eu leciono há 32 anos. Eu trabalho com educação, né?
para neurodivergentes, né, que eu atendo nessa sala aqui, e também na prefeitura né, de Tietê hoje, né, atualmente, eu leciono em 2 períodos, e aonde também na sala de aula eu tenho crianças neurodivergentes também. Sou formada em pedagogia, psicopedagoga, didática, os cursos de aba, para que a gente possa, assim, se especializar mais, né, nesse contexto que está chegando, que já de neurodivergentes. E trabalhei muito tempo na PAI, e a PAI me deu uma bagagem muito grande. Já se falava de aba com outras denominações, né? E hoje fala, mas assim, em 1997, quando eu comecei na PAI, eu já trabalhei com isso. Essa ferramenta, né? Isso. Que hoje tem um nome, né? Isso. Vamos falar assim, que hoje é classificado como aba, mas antigamente tinha já, né? Você já fazia o uso dessa ferramenta. Sim. Tá, agora vamos lá, eu fiquei curioso no assunto. Tecnicamente, nós vamos ouvir da psicóloga e na prática da professora. Tecnicamente, agora nos explica agora, porque eu fiquei curioso, meu público também. Sim, é uma técnica, né, que é dentro do viés do comportamental, vamos dizer assim, que a psicóloga que faz o atendimento dentro do comportamental, que aí já não é a minha área em específico, tá? Então, ela vai usar técnicas específicas para, vamos falar assim, desenvolver aquele paciente, aquele aluno, né, para ela conseguir colocar no dia a dia algumas atividades que para aquele aluno, para aquele indivíduo é muito difícil. Tá? Desde algo muito básico, simples, até um pouco mais complexo, né? Então, é usado para as questões do dia a dia e dentro da sala de aula, como a Soraya usa, para alfabetização, né? Sim. E como que daí nós vemos na coisa assim técnica, na prática, Soraya? Então, como a doutora Cláudia falou, né? Nós trabalhamos, eu trabalho no caso, né? Para aplicar, para eu ter sucesso na alfabetização. Então, a gente trabalha com rotina, né? O que a gente vai trabalhar com a criança, o que a gente vai focar. Faz-se a sondagem, né, diagnóstica. A gente, através da sondagem, né, e do método também, você vai perceber quais são as estratégias, quais os caminhos que você vai usar para alfabetizar aquele aluno, ou até mesmo antes de alfabetizar. Antes de alfabetizar, a criança precisa se conhecer, né? Então, como que você vai trazer a criança para que ela observe para que ela entenda o contexto? Porque antes da alfabetização, né, a criança precisa se conhecer, né? Então, aí tem as rotinas, como que vamos colocar a criança na rotina, como que a gente vai entender essa criança, como que a gente vai trabalhar em cima disso para depois ter esse sucesso na alfabetização. Gente, eu falo, agora nós vamos começar a trocar miúdos aqui, falar um pouquinho mais assim, que nem aqui, quem nos assiste aqui sabe que o nosso programa é bem popular e gostamos de traduzir todos em miúdos. Hoje em dia, né, tem muitas pessoas que falam do TDAH, TA, né? TEA, que é o autismo. A nomenclatura é o TEA. TEA suporte 1, suporte 2, suporte 3. Certo. Como hoje a gente consegue identificar isso para que a professora, um professor, a escola tenha como melhor atender esse aluno? Então, em primeiro lugar, a gente recebe esse paciente, né, aqui no meu lugar, e para ela lá, aluno, mas o paciente ele chega para a gente com queixas dos pais, ou às vezes queixas da escola, né, uma queixa escolar, e aí encaminhado, né, os pais vêm com um encaminhamento da escola. A gente faz a observação clínica, tá? Então, nesse primeiro momento é feito uma observação, né, e aí a gente levanta alguns dados. Faz o encaminhamento para a neuropsicóloga. Aí a neuropsicóloga, ela vai aplicar testes onde a gente pode confirmar se de fato a nossa hipótese diagnóstica ou até uma dúvida, né, um levantamento da escola se confirma, tá? Então, o primeiro momento é esse.
tá? Identificação nesse sentido através dos testes e da observação clínica. Quando chega esse diagnóstico daí, que nem a doutora falou, para a escola, quando a escola pede ali que a criança seja avaliada, é complicado hoje em dia, a gente sabe disso, que tem muitos pais que ainda relutam, fala meu filho não, né? Meu filho, imagina, meu filho é bom, essa professora está perseguindo meu filho. Como que é isso na escola, no dia a dia, vamos colocar assim, no mundo real? Você fala na prática? Na prática. Sim, então, né, acontece, né, todos esses trâmites, né, como a doutora falou, e aí recebemos a criança, né, e às vezes acontece, como você falou também, dos pais não aceitarem. Aí tem o caso da medicação, tudo, porque até mesmo, né, depois a doutora vai explicar também isso, para que a gente possa desenvolver esse trabalho e tenha sucesso, né, a criança ela tem que estar regulada, né, ela tem que estar assim com uma rotina, porque em cima de tudo isso, né, a gente vai trabalhar com a criança. Então, o que eu falo? Quando chega na escola com o diagnóstico, né? Eu, no meu caso, primeiro, eu como professora já há muito tempo, primeiro eu não pego o diagnóstico. Eu observo primeiro a criança, tudo, aí depois, né, porque às vezes você lê alguma coisa e você fica focado naquilo. Ah, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Isso. Porque, assim, às vezes, nesse sentido de você fazer uma primeira observação e mais naquela sua intuição, mas não é intuição. É a intuição do conhecimento mesmo que o próprio profissional já tem. Então, às vezes, você fica muito sugestionado, né? Então, por exemplo, se você rapidamente abre ali, né, o encaminhamento do profissional e já se fixa naquilo, você perde a oportunidade de olhar, né, outros funcionamentos, né, outras queixas, enfim, né, outras questões que a criança pode trazer. E eu acho que é nesse caso que a Soraya, né, prefere trabalhar assim, dessa forma, entendeu? Para não ficar fechada também, né, dentro de algo. Não que eu estou dizendo que o profissional vai errar, ou que tá, né, mas talvez uma outra percepção, acho que é uma percepção a mais. Gente, olha que loucura. Hoje nós estamos conversando de um assunto que para muitas pessoas falam, hoje tem o teste do pezinho. Teste pezinho já dá todo diagnóstico. E não, né? Muitas vezes demora. Tem casos de adulto também, que hoje tá vindo aí à tona aí, adultos que têm TDAH. Eu acho que eu sou um deles. Ih, rapaz. Gente, eu estava estudando para vir aqui conversar com elas. Ai, tá duro. Então a gente sabe que hoje tem esses adultos. É genético isso daqui? Então, sim. A gente vai olhar assim para o gene, né? Tanto dentro do TEA, né, do autismo ali, ele traz sim uma carga genética, e do TDAH também. E aí a gente vai falar de fatores de desenvolvimento. Então, o ambiente também é um fator. Então, a gente vai falar de um gene e a gente vai falar de um ambiente. Muitas vezes os dois. Então, por isso que precisa investigar. Nunca é uma coisa só. Ah, é porque passou por um trauma, ou é só genética, ou porque é algo da família. Não, a gente tem que fazer uma avaliação no global. Então, por isso que é uma investigação, para poder confirmar se realmente, né, da onde que está vindo, o que aconteceu, de onde desencadeou, e um plano de tratamento, né? Então, tem um passo a passo. Nos adultos, o que acontece? Chega o adulto disfuncional, mas ele não entende que ele é disfuncional ou que tem alguma queixa, né? E que essa queixa está atrapalhando. Na clínica, vamos falar assim, né, no atendimento clínico, o profissional que está preparado para, né, ter esse olhar e avaliar, encaminha. Porque hoje é assim, fundamental, uma ferramenta fundamental fazer a avaliação neuropsicológica. Então, a gente encaminha, a gente tem, né, a questão da avaliação clínica, e aí a gente levanta, né, faz uma hipótese diagnóstica e depois encaminha para o profissional, faz a avaliação, o profissional vai, né, aplicar os testes e ele vai montar lá, né, todo o questionário, tudo certinho, vai fazer as entrevistas e depois ele vai dar a devolutiva, tá? Que é um documento que hoje é usado
tanto para escola, vestibular, né? Eles hoje têm direitos, né? Os neurodivergentes, eles, né? Tem muitas leis que protegem, né? Os pacientes, né? Dentro da neurodivergência. Então, assim, é algo que é importante hoje em dia, tá? Muito importante. E assim, sabemos que nem tem um amigo meu, tá aí nos assistindo aí, o Dr. Ney, psicanalista. Dr. Ney, aquele abraço. Ele sempre fala, cada ser humano, cada caso é um caso. Contexto. Isso cabe dentro de contexto. A gente não pode sair assim e falar, tem uma fórmula. Né? Aplica isso e pronto. O contexto, ele é importante. Porque é o diagnóstico diferencial, porque você aplica lá, né, um protocolo, vamos dizer assim, né? E dentro desse protocolo, não tem como você simplesmente dizer, o protocolo e pronto. Eu preciso do contexto, porque cada caso é um caso. E nesse caso, cada caso é um caso, como que é assim ali na escola ali, que nem você lida diretamente com as crianças, com os pais, né? Como que é? Conta assim uma experiência, vamos não falando o nome, mas um caso assim que você viveu e marcou. Há vários. Há vários assim que marcou. E foi quando um dos quais me marcaram muito, foi quando eu iniciei na minha carreira. Eu tinha apenas 17 anos, e fui convidada para trabalhar numa instituição, na PAI, em Porto Feliz. E eu sou de Porto Feliz, né? E foi assim, a coordenadora na época, ela me viu sentada na praça e ela com os meus filhos. E sempre ela passava pela minha casa e ela via lá na praça brincando com os meus filhos. E estavam procurando uma professora. E aí ela falou que ela achava que eu tinha jeito, porque eu estava sempre lá brincando. Tinha o menininho no carrinho, meu filho, o Silton, e a Clícia, e nós brincando. E aí me fez um convite para trabalhar na PAI, a Valéria Cristina. E eu fui, né? Mas eu não sabia o que ia fazer lá. Eu fui, só fui com o pessoal. E aí eu queria trabalhar com eles, movimento de pinça, coordenação motora, tudo. E eu, como tinha muita vergonha, assim, porque para mim tem aquela coisa de hierarquia, e eu tinha vergonha de pedir material, porque tinha também o tempo para pedir material. Então eu fui até o banheiro e peguei papel higiênico e pintei de guache vermelho, que eu queria trabalhar o vermelho, né? Para ensinar essa coisa de coordenação motora, né? E aí chegava no final de semana, a gente mostrava para ela o que tinha se trabalhado, tudo, e ela perguntava e orientava-nos. E aí eu recebi uma sala com uma aluna síndrome de Down, né? E aí foi o dia que, assim, fui trabalhando com ela e primeiro, assim, apresentei a primeira letra do nome. Foram 7 meses para ela escrever o nome, tudo. E o alfabeto, ensinando o som, que eu trabalho muito com a consciência fonológica. E lá por julho teve reunião de pais. E o pai fazia parte da PAI, era uma pessoa muito assim instruída, né? O seu Conrado. Aí ele falou que ele queria relatar algo que aconteceu no consultório com o médico, com a filha dele, né? E eu fiquei assim, né? Porque eu era nova, eu falei, nossa, o que será que ele vai falar, né? Aí a menina dele começou a olhar e recitar o alfabeto. Recitar o alfabeto. Aí o médico falou assim, viu, mas você conhece essas letras? Ela falou, conheço. Aí falava meio enrolado, né? Aí faz o som A, B, né? Do jeito que eu ensinava tudo, né? Aí ele falou assim, tá aí essa. E começou a saltear. E daí percebeu que ela sabia. Ele falou assim, quem que ensinou você? Aí ela falou Tolaia, que ela falava Tolaia, não conseguia falar direito, né? E o meu nome, ela falou meio enrolado, tem o M, M de Mariana. E foi indo, e eu acabei alfabetizando essa menina. E quando o pai falou isso na reunião, eu chorei.
Porque, assim, eu falo assim para você, foi muito emocionante, porque eu tinha acabado de começar. Que tinha bastante professores experientes lá, né? Só que aquele tal negócio que nós estamos conversando agora, a interação, você olhar, você não... é Down, só aprende isso. Não. Eu olhei para a criança, eu me interagi primeiro e fui oferecendo bastante estratégias, né? E o que não tinha, eu adaptava. E aí aconteceu disso, que quando ele falou, eu chorei de soluçar, toda vez que eu lembro disso, eu choro. E aí... cheguei a alfabetizar a Mariana. E aí que eu vi que tem que ter o diagnóstico, é claro, mas você tem que olhar além. É um vínculo, né? O vínculo é muito importante, a interação, porque, né, se não há vínculo, não acontece aprendizagem. Então, não olhar assim dessa forma mecânica, né? Mas assim, interagir, trazer a criança para si é muito importante. E eu gosto muito dessa frase: o essencial é invisível aos olhos. É legal, né? E assim, tem um amigo nosso também lá de Cerquilho, o Rei, um abraço. Rei, ele é um amigão aqui da TV Marte, ele tem síndrome de Down. E uma vez eu bati um papo com ele. Ele é bem conhecido, né? Em Cerquilho, eu morei um tempo em Cerquilho e ele é conhecido mesmo. E ele é assim, uma pessoa muito ligada ao amarelo. Até queria te perguntar agora, essas crianças, por que eles focam geralmente em cores amarelo, vermelho? É a visão deles? Tem alguma interferência? O que acontece? Olha, eu não tenho essa informação, tá? Pra falar bem a verdade pra você. O que eu posso falar em relação a isso é que, às vezes, ela tem uma identificação em relação a essa informação, né? Que você tá trazendo das cores, e aquilo vira pra ela algo especial. Então, eu analiso assim, na minha experiência, de que ela se vinculou àquele objeto, ou aquela cor, ou aquela imagem, e ela traz como uma identidade, entendeu? Um traço. Tá. E eu vou te fazer a mesma pergunta agora, doutora, mesmo que eu fiz aqui para a Soraya. Teve algum caso assim, aquele caso assim que te marcou nesse tempo já assim? Sim, tem muitos casos, inclusive o da Soraya, né? O caso da Soraya é um caso assim que, né, me veio rapidamente, porque ela assim passou por uma transformação muito grande. Então ela é uma paciente assim que me dá muito orgulho, tá? De consciência, percepção, investimento pessoal, né? Ela passa de um ponto para o outro assim. Muito bonito, né? Tá muito bonita a sua caminhada aí. Sua trajetória. Você faz parte. Sim, sou muito grata. Que bom. Futuro paciente aqui. Gente, eu falo, o nosso programa é gostoso, ele passa rápido, né? O tempo vai voando ali. E é muita pergunta, né? É muita coisa pra gente ver nesse mundo aí. Hoje, que nem já falei lá no início, lá, muitas pessoas da minha idade hoje, 40 aí, que tá começando a entender o que na verdade ele tem. Né, aqueles sintomas de esquecimento, né, aquele que sai de repente e fala, oi, onde que eu tô indo, né, tudo isso daí hoje em dia. Seria lá atrás, crianças assim, não receber um diagnóstico correto, na época os pais falavam é tudo normal? Sim, antigamente, vamos falar lá atrás, né, eu hoje tenho 46 anos. Lá, vamos falar assim, né, há 20 e poucos anos atrás, ou até um pouco mais, era assim. Então, a criança ela tinha um jeito, ou alguma uma esquisitice, vamos falar assim, né, e era isso. Era aqueles famosos, não, essa criança aí tem hiperatividade. É isso? Ela é agitada, ela é distraída, mas hoje tem nome para tudo isso, né? Então, e hoje você consegue classificar. Não que todos os casos sejam, tá? Não é bem assim, porque precisa fechar critério, tá? Então, tem uma questão lá que a gente precisa observar. Então, a frequência desse sintoma,
né, a quantidade, né, de sintomas, se eles têm, né, um sentido, né, se eles tem coerência aquilo, né, que está sendo investigado, porque de repente o que chega muito assim, a criança ela não olha nos olhos, então ela é autista. Como assim? Está muito solto, né? Só porque não faz contato visual autista? Porque ele é seletivo, tá? Porque ele, né, tem alguma impulsividade, faz hiperfoco, que o hiperfoco hoje um nome, a nomenclatura atual, mas o hiperfoco antigamente seria um vício, vamos falar assim, mais ou menos, para simplificar. Então a pessoa ela passa por, né, momentos de hiperfoco, às vezes, sei lá, de um objeto, ou de algo que ela gosta de assistir, ou uma atividade que ela gosta de fazer. O hiperfoco, ele está presente em alguns diagnósticos. Então, hoje tem um nome, né, que seria o hiperfoco, né, e que antigamente poderia ser um vício, vamos falar mais ou menos assim, né, grosso modo. Então, tudo antigamente era alguma coisa que a pessoa, ela colocava um nome ali, muito sensorial, vamos falar assim, né. E era isso, e pronto, e vamos tocar, né? E hoje, Soraya, que nós, neste mundão hoje, né, você acha que a educação, os nossos profissionais, estão assim, realmente preparados para esse passo, que já há algum tempo eles estão vindo com essa evolução de trazer as crianças, né, com TDAH, este é a outra... TDAH, a gente tem dentro, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só o déficit de atenção, ou um quadro misto. A gente está falando de um diagnóstico, tá? A gente vai falar do autismo, que hoje a gente usa a nomenclatura TEA. TEA, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Muda bastante. Já muda também na parte já prática de como alfabetizar um aluno assim, né? Isso já vai dando mais direção para o profissional que vai receber, que vai, né, ali cuidar no dia a dia daquele paciente, né, aluno, cliente. E no dia a dia, assim, dentro da sala de aula, que hoje eles estão indo para dentro da sala de aula, que é muito legal isso, né? Colocar as crianças tudo junto ali. Qual é a grande diferença que você sente nesses casos? Eu vou responder a primeira pergunta, né, que você, né, mencionou. Sim. Quando foi assim, como que a gente trabalha, né, com a criança, o professor, se ele está preparado, né, com essa demanda que ela está vindo, né? O que eu observo como professora, como profissional, né? Vários colegas de profissão, eles vão se aprofundar, eles vão procurar trabalhar em cima do diagnóstico, eles vão se adequar para poder trabalhar com essa criança. E também tem aquela coisa que tem aquela boa vontade, né? Mas, assim, precisa compreender. Não adianta ter só a boa vontade. Precisa estudar, precisa entender, precisa adentrar neste mundo, né? E o que eu vejo também, quando eu falo, né? As políticas públicas, elas estarem também dando esse suporte, né? E falo assim, não dá por dar, entendeu? Estudar mesmo, o caso, ver o que está acontecendo e preparar o profissional para isso, né? Então, há profissionais que eles têm, né, são apaixonados por essa causa e eles vão atrás, eles, né, estudam tudo. E há profissionais que estão lá, né? Há profissionais que estão lá. Eu acho que o que você está falando seria de um preparo, né? Isso falta hoje na nossa educação, no modo geral, o preparo do professor para trabalhar com esse grupo de crianças. Porque ainda, vamos falar que ainda é um ensino tradicional,
né? Sim. O que difere é o próprio profissional quando ele busca uma formação e que ele ali, ele não vai ter um ganho a mais por ele fazer, né? Você falando sobre o tradicional, eu achei interessante. Eu estava conversando com um amigo de escola mesmo, trabalha comigo, o Evandro, né? E ele falou uma coisa que eu falei, nossa, que interessante, né? Ele falou, se a gente for pegar a Soraya e olhar nas escolas há 60 anos que passaram-se, as escolas continuam do mesmo jeito, as carteiras, as lousas, tudo. E os prédios já mudaram, os carros já mudaram, toda a estrutura já mudou, né? E aí, quando, né, eu entendo quando a doutora falou, porque nós temos o agente de desenvolvimento escolar. E o professor trabalha conforme a criança vem, e a gente faz o PEI, né? Que é o plano individualizado para cada criança, mas o ADE tem que estar também vinculado, tem que estar, né, por dentro disso, né? Porque o que eu vejo bastante, né, o que eu vi bastante, né, nem todos, alguns, né, é de, por exemplo, ter um vínculo com a criança para que a criança, assim, não refute-a e ela consiga, né, ficar aí com a criança, trabalhando, tudo. E daí o que eu falo? A gente tem que ser profissional, né? Porque tem hora que a gente vai acolher, tem hora que a gente vai abraçar, tem hora que a gente vai pôr a rotina, e tem hora que a gente vai ter que ser assim. E tem alguns ADEs que eles não entendem isso, entendeu? Isso atrapalha um pouquinho o trabalho da gente, viu? Bastante. Falta treinamento, né? Treinamento, foi isso que eu... treinamento. E até também essa parte da rotina, né, assim, dentro do consultório, tem esse treinamento também para os pais, porque eu acho que está ali, acho que a maior barreira ali geralmente são os pais, né, porque o protecionismo, né. Então, na verdade, não é um treinamento. Aí cada profissional vai fazendo do teu jeito. Claro que tem as especializações. Mas, por exemplo, um braço do meu trabalho, vamos dizer assim, é a orientação aos pais. Então, muitas vezes eu recebo, né? Hoje eu não atendo mais crianças. Atendi por muito tempo, tá? Então, acompanhei famílias. Hoje eu acompanho famílias, mas dentro de um outro olhar. Mas fazendo um diagnóstico ali, né? E encaminhando. Mas hoje eu não pego mais a criança diretamente, a não ser no trabalho que eu tenho em parceria com a Soraya, que aí eu venho até aqui o espaço dela e observo ela, tá? No atendimento com a criança, e eu consigo observar algumas questões que ela não consegue observar, não porque ela não tem capacidade, mas porque ela está ali focada no atendimento, e eu consigo ter um olhar a mais para poder entregar para ela, porque o diferencial, tá? Então, são questões que a gente vai montando. Com os pais, o que eu faço? Eu faço essa observação, por exemplo, aqui, e aí depois eu dou uma devolutiva. E o que eu faço em consultório é atender a família, que ela vai trazer, né, dentro do olhar deles ou de uma queixa, e aí eu vou fazendo os encaminhamentos. O que eu posso ali, né, dar uma orientação, eu dou. Então, esse suporte, mas é muito do profissional, entende? Temos as formações, tá? Mas aí, às vezes, o profissional ele vai para um outro caminho, que não é esse. Eu faço também, eu gosto. Fiquei sem atendimento, ela não atende mais criança. Poxa. As crianças grandes eu atendo. Sim, as grandonas sim. Essas pequenininhas que não. Bem, gente, eu falo, ó, o nosso programa é gostoso, o tempo passa rápido demais, né? Muito assunto, né? Demais, Vamos fazer acho que outra, viu? Eu acho que sim. Vamos fazer parte 2, parte 3. Quem sabe elas não se convencem, vir uma vez por mês também. Com temas diferentes aí, quem sabe, né? Não custa. Tem muito para falar, né? Hoje tem muita coisa aí. Sim. Elas toparam, elas vão vir. Bem, e agora,
perguntei ali para nossa amiga como que é os pais no consultório, como que é os pais na escola, como funciona essa parceria dentro da escola. Então, quando observamos, né, a dificuldade que a criança apresenta, ou até mesmo, né, o hiperfoco, tudo, né, chamamos os pais para conversar. Aí nós traçamos, né, o PEI que eu falei, né, que é o planejamento individualizado para cada criança. Nomenclaturas que a gente faz um trava-língua, né? Sim. Tem que treinar o trava-língua. Então. Individualizado. Mas pausadamente. E aí o que acontece? Aí conversamos com os pais para conscientizá-los e trazemos-os para trabalhar conosco. Então, nós temos uma hora, conversamos, explicamos como trabalhamos, através da sondagem diagnóstica também que a gente faz. A gente mostra para os pais como que seu filho está. Está no 3º ano, teria que estar assim, mas mesmo assim vamos resgatar o que ficou lá atrás. Vamos primeiro começar lá na base, né? E porque eu até achei interessante, teve eu estou com um aluno, né? E a pessoa perguntou assim para mim, mas ele aprende, né? Eu olhei assim, depende o que aprende, porque às vezes não é só alfabetizar. Para alfabetizar, tem que chegar na base. Aí, quando você falou também sobre o teste do pezinho, né? E eu estive no congresso lá no Rio de Janeiro, né? E aí o que eles batem muito em cima, né? A terapeuta ocupacional, né? Fisioterapeuta, né? E os autores que estavam lá. A carteira de vacinação, né? Para você ver. Quando rolou, quando rastejou, e o Apgar, né, que fala, né? Apgar que fala, né? É importante o processo, né? Quando pula a etapa, isso é algo que depois lá na frente faz falta. Sim, viu? Sim. É isso daí mesmo, porque daí faz essa falta. Então, quando eu falo a base, é isso daí, entendeu? Então, rolou, rastejou, aí depois o que acontece? Vai ter dificuldade na coordenação motora grossa, na motora fina, na mastigação para falar, no conceito, na fonoaudiologia. Então, tem bastante coisas para desenvolver até os movimentos orofaciais, né? A criança, né? Então, ela tem que... Assim, a mamãe, às vezes, fala assim, não, eu só dei mamadeira porque é mais fácil. Não, mas isso não. Porque atrapalha a criança. Eu falo por conta do meu filho também, que como eu fui mãe nova, eu dava só mamadeira. E, na época, não tínhamos fono em Porto Feliz. E aí a diretora da PAI, a dona Márcia, né? Ela falou para mim, Soraya, traga eles fazem aqui. Então, os meus filhos participavam da aula com os meus alunos e eles iam na sessão, que era a reorganização neurológica, né? Que é o método da Beatriz Padovan. E ajudou muito, porque eu começava naquela rede que lembra seu útero, e ia cantando música, a criança descia, ia rolando, ia rastejando, até chegar lá no final, né, na coordenação cultura lá. E isso influencia na fala, né? Influencia na fala. As pessoas não entendem. Não entendem, é verdade. Acho que tudo é o conjunto, né? Para o processo de desenvolvimento. Tem um passo a passo. E às vezes as pessoas, por falta de informação mesmo, eu falo, né? Não buscam informação. Mas o que tem a ver ela balançar, ela rolar, ela subir num brinquedo, escalar, com ela falar? Né? É todo esse desenvolvimento neurológico, né? Então, assim, precisa dos estímulos para chegar até o produto final. E aí, às vezes, as pessoas, por falta de informação, elas não entendem a conexão de uma coisa com a outra. Né? Eu tô falando aí para vocês, é pouco demais. Ainda bem que elas já toparam. Vamos fazer essa parceria todo mês. Vamos, doutora. A nossa amiga veio lá de Sorocaba, lá, gente. Pelo amor de Deus. Olha a parceria.
Edson, e aí quando eu falo da base, né? Eu tenho 2 alunos, né? Uma graça, 2 na escola e também aqui comigo também. E estou trabalhando a base mesmo, né? Então, às vezes passo em frente da minha sala, falo aquela professora não. E tem fita crepe no chão, e tem trabalhando então a coordenação motora, né? Então, falo para a AD, coloca a fita crepe nele, né? Então, vamos trabalhar o movimento de pinça. Daí ele pega aquele, sabe? E está estimulando. Então, aí, esses dias eu estava trabalhando com sagu. Pedi para a mãe fazer sagu e pedi para fazer gelatina. E trabalhando com a criança lá. Põe a mão, pega lá dentro, tira, sabe? Essas coisas. Para trabalhar mesmo a coordenação motora grossa para chegar até a fina. E às vezes as pessoas não entendem, né? Então fala, fica inventando. Quando eu o que tem a ver o sagu? Eu tenho um amigo meu que adora sagu, eu não vou falar o nome dele. Eu não posso falar que é o Paulo Cudo. É verdade. Eu não posso falar, doutor. Eu não vou falar, doutor. Falei, caramba, mas ele perdoa. E eu pedi até para um funcionário me ajudar, o Benedito, ele fez para mim o caminho, né? Porque eu tinha uma criança que ela entrava correndo na sala de aula. E aí, condicionar primeiro. Então, ela começou a entrar por esse caminho que eu fiz, então tinha lá um caminho como se fosse mesmo uma rua. Aí o pessoal olhava, passava, né? Às vezes tem gente que não entende, tem gente às vezes que até julga, né? Que tá inventando, que aparecer. Eu lembro que eu trabalhei na PAI, tinha umas pessoas que entendiam, as pessoas que limpavam, e as outras não. Lá vai ela fazer sujeira de novo. E eu com trigo, com, né, a criança, eu colocava em cima a maisena, vamos soprar, e cantava musiquinha. E aí a massa, né, a massinha de pão fazia um monte, e vamos lá, colocava, daí eu tinha também a parceria, né, com a fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional. Então, eu falava que ia trabalhar, mostrava, e eles ficavam junto com os pais me direcionando também, né? Então, por exemplo, tinha lá, marcha, soldado. Então, a gente colocava toda a massa em cima do pezinho da criança, ela tinha que tentar tirar, né? Então, isso estava também trabalhando, né? A musculatura, né? Trabalhando também, né? Porque às vezes a criança tem, né? Aquele tônus muscular não desenvolvido, tudo, né? Então, todas essas coisas, mas ficavam bravos comigo. Ela já vai inventar, ela já vai inventar, fica só inventando. O que tem a ver com isso para aprendizagem? Tudo. Tudo. Então, eu tenho os meus 2 aluninhos lá, e eu gosto muito da minha ADE, das minhas 3 ADs são ótimas, né? São pessoas maravilhosas, né? Então, e fizemos a calça de apoio, tudo. Eu só falo que elas são maravilhosas se elas compartilhar o programa, já deixar um like e falar, tá um sucesso. Brincadeira. Eu vou pedir para elas, porque elas não são muito de internet. Não, e nem de... E assim, criou-se uma coisa tão gostosa, porque, olha, essa aula vai ser assim, dessa forma, não Soraya, eu vamos fazer tudo e tal. E daí é gostoso, aí acontece, né? E esses alunos estão assim tendo uma evolução assim tremenda, né? Assim, eu estou muito feliz. Eu falei que esse ano, o ano passado foi descoberto diagnóstico, um monte de coisas, né? E também que foi bom para mim. E esse ano, nossa, assim, uma sala abençoada, né? Então, assim, estou muito feliz com o ganho já que estamos tendo com as crianças neurodivergentes. Bom, gente, eu falo, é assunto demais para a gente ficar aqui em tão pouco tempo, mas, infelizmente, a gente já vai ter que ir pela reta final, tá? Mas, sabe, né, a gente vai voltar semana que vem, não, mas em breve. A gente volta com mais questões aí, né? Vamos mais fazer assuntos. Um projetinho. Mais duradouro, isso, né? Vamos, claro. Vamos. Tá aqui. Sim, é importante, é muito importante. Vocês estão de prova. Doutora, a gente caminhando pela reta final agora. Você consulta, você é de Sorocaba, atende em Cerquilho, como que é a sua agenda? Tietê?
hoje é assim, né? Falo pós-pandemia, né? A gente parece ficar só num lugar e presencial. É que teve uma vírgula, né? Aí rapidamente a gente foi convocado, né, pelo conselho a trabalhar online, né? Então a gente passou assim um período onde que todo mundo, né, teve que parar tudo. E a gente teve que ficar em casa, mas os profissionais da saúde, no caso aqui, os médicos que conseguiriam, né, trabalhar online, psiquiatra, eu, né, dentro da psicologia, a gente, né, continuou trabalhando no atendimento online. E isso foi, por uma certa, né, parte boa, porque aí eu não atendia online, né, e comecei a atender. Então, assim, eu passo parte presencial em Sorocaba, presencial em Cerquilho e faço o atendimento online, que aí é em qualquer lugar do mundo. Então, por favor, deixe seu contato aqui, que vamos lá, né? Tem muita gente precisando. Sim. Anota aí, produção. Então, se quiser entrar em contato comigo, tem o meu celular, tá? Que é 15 997 88 0288. É Cláudia. E para agendar consulta. E aí fala comigo que eu agendo. Eu sou a secretária. Pode mandar mensagem para mim que eu agendo. E tem meu Instagram. Depois eu coloco? Não, fala. Pode falar? É Psi Cláudia Vilela. Psi Cláudia Vilela. Aí pode entrar lá também, que lá tem um link que cai também direto no meu WhatsApp. E tenho também um site que vai falar um pouquinho do meu trabalho e esclarecer algumas dúvidas. Mesmo já consegue ter acesso. Sim, consegue ter acesso ao site e o meu WhatsApp. Isso, exatamente. Legal. Tá bom? Bom. Obrigado aí. A Soraya falou, não, eu vou convidar a minha amiga. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é lá de Sorocaba. Eu falei, nossa, coitada. Ai, mas que bom que você está aqui. Sô, vamos lá, Sô. O que você tem a nos dizer hoje, que eu sei que semana que vem nós vamos estar juntos de novo? Brincadeira, eu tô jogando, ela vai vir. Dizer, agora até eu fiquei olhando para você e eu me perdi. Não se perca, eu sei que não é toda, eu sei que você não é Halloween ainda, mas não se perca. Então, começamos, né, esse projeto, né, e nós queremos dar continuidade e trazer outros assuntos que, dentro desse contexto de neurodivergência, para que a gente também possa dar e oferecer caminhos, porque às vezes a pessoa ela não sabe o que fazer, né? Como fazer, os pais, tudo, né? Então eu acho que por aí a gente vai orientando, vai direcionando e também assim trabalho aqui na sala de atendimento após o expediente, depois das 6 horas da tarde, e aí eu vou até às 10 horas ou 9 horas da noite, dependendo do dia aí. E porque eu leciono na prefeitura, né, concursada de manhã e à tarde. E aí estamos aí para estar trabalhando junto, sim, né? Eu esqueci de mencionar que eu também tenho uma parceria, né? Nós temos uma parceria, que eu atendo aqui também com ela. Quando tem o paciente, né, para observar, eu venho, sim, também, tá? Então, somos parceiras, começamos o ano passado, né? Estamos aí juntas e tendo bastante resultado. Contatos, assim, quem quiser conhecer, saber um pouquinho mais do seu trabalho. Tenho o Insta, né? Soraya Nunes 824, tá? No Facebook também eu coloco algumas coisas lá também. E entrar em contato pelo meu WhatsApp, 15997239082. E assim, vou já advertindo que às vezes os pais me procuram de manhã, ela não responde. Eu vou conseguir responder lá por 10 horas, meia-noite. Tá? E outro dia, tipo assim, 5 horas, 6 horas da manhã. Porque nesse intervalo de tempo eu estou trabalhando e estou também buscando, né,
conhecimento para que possa atender bem as crianças. E quando eu estou atendendo, não dá para falar com os pais. Então eu peço desculpa para vocês, tá bom, pais? É a nossa secretária, né? Sim. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas a gente dá suporte né? E atende, e retorna. Bem, meus amigos, então esse daí foi o nosso bate-papo hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, me diverti muito e aprendi bastante aqui. Porra, adquiri muito conhecimento. E isso que eu gosto de convidar pessoas assim, né? Que nem o pessoal que me conhece, eu sou meio chucrão, falo muito sobre política. Mas eu gosto de variar e gosto de aprender. Então hoje aqui foi uma aula que eu tive aqui com essas duas aqui. E, gente, eu falo para vocês, elas vão voltar, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas agora, muito obrigado mais uma vez, Cláudia. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Soraya. Eu agradeço muito e quero dizer-lhes que estou muito feliz de estar convosco, porque hoje eu celebro 50 anos e... Sim, sim. Então, assim, foi um presente. Eu agradeço, Edson, agradeço, Cláudia, agradeço pelo presente, agradeço pelo convite e foi assim, sem saber, né? Deu certo. Bem dizer, sem combinar. Ela perguntou pra mim que dia, Edson. Eu falei dia 29. Ela falou, ai, meu aniversário. Agora, a única coisa, gente, elas estão escondendo a idade. Eu tenho certeza. Certeza. Ai, ai, ai. Meninas, obrigado. E vamos voltar aí agora aí pro nosso estúdio aí. Muito bem, muito bem. E essa daí foi a nossa matéria da semana. Quem gostou sabe, né? Compartilha, deixa seu like, deixa aí embaixo aí nos comentários aí o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês sabem sobre esse assunto e se tem alguma experiência, nos relate, por favor. Que nem nós falamos aí no vídeo, essa parceria está se afirmando, hein? Um forte abraço a todos e que nem eu sempre falo, se tudo der certo e Papai do Céu permitir, sexta-feira que vem nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, hein? Tchau! Edson TV Marte é papo reto, assiste lá que o clima é certo, troca de ideia. Web TV Marte, de Tietê para o mundo.